Então, a neuromodulação é a gente achar meios físicos, químicos ou mecânicos para excitar ou inibir o sistema nervoso. Porque não só ela busca enxergar esse paciente como um todo, como ela busca trazer todas as metodologias para essa cura, não ficando restrita só à medicação. Ele descobriu o peixe torpedo e ele descarrega uma carga elétrica. E nesse tempo, na Grécia Antiga, se descobriu que colocando o peixe na cabeça, tirava a dor de cabeça. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, onde eu sempre quero trazer temas de saúde, beleza, bem-estar. Mas hoje nós vamos trazer um tema novo, que eu também vou aprender, que é a neuromodulação transcraniana. Isso, correto. E eu tô aqui com a Maria Fernanda, né, que aplica essa metodologia, que vai nos esclarecer melhor todos os benefícios e, enfim, tudo que envolve essa metodologia. Né? Hoje eu tenho essa visão e trabalho com a visão da medicina integrativa, então para mim é muito interessante, né, tá conhecendo outros recursos fora a medicina convencional, porque a gente sabe que isso pode potencializar muito, né, os resultados ou até prevenir alguns problemas maiores. Como para mim isso hoje é novo, né, as pessoas vão aprender junto comigo, eu queria primeiro que você me contasse o que é exatamente a neuromodulação transcraniana. Certo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso, é uma honra poder falar sobre a neuromodulação, né, transcraniana, não invasiva. Eu sou fisioterapeuta. Eu tinha até te perguntar. Eu trabalho com a neuromodulação desde 2020, onde foi a pandemia e a gente estava fazendo o curso e surgiu um módulo online, aí a gente acabou fazendo, né? E depois, para concluir, eu fiz o módulo prático em 2022, quando tudo se melhorou um pouquinho, né? Então, a neuromodulação, quando se fala em neuromodular, a gente achar meios físicos, químicos ou mecânicos para excitar ou inibir o sistema nervoso, tá? Então, no meio físico seria a eletricidade, né? No meio mecânico seria já a parte cirúrgica, que são os implantes, né? Os DBS, os implantes de nervo vago também, né? Que muito se fala hoje em dia. E a parte dos químicos, que são os remédios em si, incluindo a cetamina ou ketamina, né? Que o pessoal fala que ela é um neuromodulador químico, tá? Dentro desse leque, falando sobre as elétricas, vamos começar assim, né? Que eu acho que fica mais organizado para vocês entenderem. Nós temos dois tipos de eletricidade que a gente pode excitar ou inibir as substâncias que a gente precisa, os alvos que a gente vai trabalhar com o nosso paciente mediante uma avaliação, né, que a gente faz prévia, a gente passa questionário, né, a gente vê todo um screening de segurança desse paciente para estar fazendo a aplicação. Então, dentro desse leque, na elétrica seria a estimulação elétrica de corrente contínua, que seria a ETCC, e a TMS ou EMT, que seria a estimulação magnética transcraniana, tá? Então, essas seriam as duas modalidades da neuromodulação elétrica. Isso, da não invasiva no sentido de agente físico. Tá? Então, eu gostei bastante que você já trouxe um apanhado geral, né, sobre o tema, porque aí abre um leque de possibilidades. Sim. De você fazer essa neuroestimulação. Sim. E você, pelo que eu entendo, o teu foco, dentre essas inúmeras possibilidades de fazer a neuromodulação transcraniana, o seu foco é a neuromodulação elétrica, tô certa? Porque você falou elétrica, mecânica e química. Isso. Você estaria mais como fisioterapeuta focada na elétrica? Não necessariamente. As técnicas, elas têm um degrau evolutivo e uma indicação certa. Na hora que a gente vai avaliar o paciente, a gente vai ver qual estímulo vai ser melhor,
tá? Para esse paciente. Mas, por exemplo, você como fisioterapeuta, você aplicaria a parte mecânica ou a parte química? Na parte, não. A gente, como fisioterapeuta, a gente trabalha só com as estimulações elétricas e magnéticas e transauricular do nervo vago, e o médico trabalha com a parte química, que seria medicamentosa, né? No caso, por exemplo, de depressão, ansiedade, nós trabalhamos com muita dor crônica, fibromialgia, né? E na parte de depressão maior, que seria a cetamina. Né? Isso, a parte química pelo médico. A mecânica também fica com o médico, que também seria intervenção cirúrgica, e aí você entraria nessa parte mais elétrica. Isso. Antes de você estar explicando essas duas formas, eu acho que seria interessante saber quais são as questões hoje que as pessoas mais se beneficiariam com essa metodologia, né? Vamos considerar, então, como você tem a experiência mais na parte elétrica, né? Sim. Então, acho que eu vou, ainda por ser uma possibilidade não invasiva, que eu acho que é bem interessante, né? E que vai complementar muito essas outras técnicas ou possibilidades médicas. Sim. Então, eu acho que eu exploraria nessa sua área. E aí, quem seriam os pacientes que mais se beneficiariam ou que te procuram mais para isso? Hoje em dia, os pacientes que mais têm procurado são os pacientes de depressão, ansiedade, fibromialgia ou dor neuropática e Parkinson, tá? A depressão, nós temos nível A de evidência com a neuromodulação transcraniana não invasiva, tanto a MT e a TDCS, as duas. Como é que você faz essa sigla? Quer dizer o quê? Qual que é a diferença das duas? A TDCS pra mim é tudo novo. Corrente contínua. Tá. E a TMS no inglês ou MT em português seria a corrente magnética. Tá. Eu queria abordar um pouquinho também a história delas, que é bem interessante, da onde elas nasceram. Gostaria, eu acho que é interessante. Porque pra mim parece novo, mas de repente não é nada novo. É uma coisa que vem lá da Roma, da Grécia Antiga, né? Onde Largos, que era o médico dos gregos, enfim, né? Dos imperadores e tal, ele descobriu o peixe torpedo. E o peixe torpedo, a gente tem ele no Brasil até. E ele descarrega uma carga elétrica. E nesse tempo, na Grécia Antiga, se descobriu que colocando o peixe na cabeça, tirava a dor de cabeça das pessoas, né? E aí, que para eles nem chamava de dor de cabeça. Eles tinham tipo uma dor e descobriram dessa parte do peixe. Em estudos posteriores, se descobriu a pilha voltaica, né? E aí, a partir da pilha, se desenvolveram o TDCS, né? Isso nós estamos falando em mais ou menos 1960, né? E em 1970, o que aconteceu? Veio os remédios para depressão, né? Que aí, depois que entrou a parte farmacológica, se esqueceu. Essas técnicas foram... E a parte da magnética veio com mais força em 1985, mas também em paralelo com a elétrica, se perceberam que as pessoas que passavam pelo exame de ressonância magnética para diagnóstico, que gera mais ou menos em torno de 1,5 Tesla, que é a nossa ressonância magnética normal, né? As pessoas saíram mais felizes. E aí, olha que interessante, né? O que será que acontece que as pessoas que se passam pelo exame de ressonância, algo mexe nelas, né? E aí, em 1985, Anthony Baker, né, começou a estudar mais a fundo a estimulação magnética transcraniana. Né? Você está falando aqui, e realmente na medicina integrativa a gente tem essa preocupação de tentar resgatar muitas técnicas que nós teríamos já antes, às vezes de uma forma reformulada, mas também por outros caminhos, porque como você mesma mencionou, a gente tem como fazer a neuromodulação a nível químico, né? Mas a gente tem também a forma de fazer a nível elétrico, ou seja, trazer a biofísica
para a saúde, né? Porque a gente está muito focado na parte farmacêutica. Não que ela não seja benéfica e trouxe muitos recursos de melhoria e de cura, mas a gente estava se esquecendo dessas outras modalidades. Sim. E por isso que a medicina integrativa, eu acho que ela tem esse diferencial, porque não só ela busca enxergar esse paciente como um todo, como ela busca trazer todas as metodologias para essa cura, sim, não ficando restrita só à medicação. Então, você tá falando aqui e eu tô vendo, nossa, realmente, né? Sim. Quanta coisa foi deixada, né? E que já existiu e que também tinha, sim, o seu papel, que nesse momento pode ser complementar ou às vezes até curativa e que a gente estava deixando de, sim, lado. Então, assim, acho que é muito importante esse olhar, sim, né, que você vem trazendo e trazendo essa metodologia, porque como você falou, ela traz muito benefício hoje para as pessoas que sofrem de depressão, sofrem de ansiedade, fibromialgia, que são coisas que, tudo bem, a medicação contribui, mas se eu puder trazer algo para minimizar, vamos dizer, o quanto as concentrações que ele toma, ou para melhorar essa eficácia dos medicamentos, ou até mais tarde conseguir que ele saia dos medicamentos, eu acho que é uma grande contribuição que pode trazer. Então, assim, vai ser muito legal toda a sua experiência, você tá contando mais aqui pra gente. Então, eu queria dar essa atenção, né, antes de você continuar. Mas vamos lá, você me falou da ressonância magnética, né? E a gente está aplicando esses conceitos mesmo da biofísica para outras áreas, né? Mas vamos lá pensar na neuromodulação, não vamos fugir. Então, você estava falando, né, que percebia-se isso em relação à ressonância magnética. Sim. E a partir disso, começaram os maiores estudos, né? A partir de 1985, que acho que em 2012 deu aquele boom, né? Da parte das maiores pesquisas mesmo em neuromodulação, né? Então, na verdade, a neuromodulação é o quê? É a gente estudar as áreas cerebrais, entender o córtex cerebral, saber que cada giro do cérebro tem uma função. A partir dessa função, nós vamos determinar o alvo que a gente quer dentro, se é um córtex pré-frontal, se é o cerebelo, se a gente quer trabalhar a ínsula, se a gente quer trabalhar a fala e linguagem desse paciente, então a gente vai para Broca e Wernicke. E nos TDAHs, né, no autismo em geral e na depressão e ansiedade. Então, a partir desses estudos dessas áreas, a gente tem via neuroplasticidade e via excitabilidade cortical, a excitar ou inibir de acordo com o objetivo de tratamento que a gente quer. Você está falando aqui, então, que é super importante, né, que as pessoas saibam que cada área do cérebro, exato, vai ser responsável por, exato, uma determinada função, vamos dizer assim. Para você aplicar e definir, você geralmente parte já de um diagnóstico pré-estabelecido por um médico, por exemplo, ou você usa alguns desses recursos, o próprio eletroencefalograma, algum exame específico para direcionar o seu alvo ou o seu tratamento. Como é que funciona na prática? Na prática, o paciente pode vir via médico, né, no caso dos problemas psiquiátricos e neurológicos, AVC, né, o AVC também nós temos uma resposta maravilhosa com a neuromodulação, que é uma parte que eu gostaria de falar bem com detalhe, porque o AVC é bem bacana. A gente pode receber o paciente via indicação médica, né, com os medicamentos que ele toma, com o eletroencefalo, com ressonância, para a gente ver a parte cerebral que a gente vai trabalhar, né? E nós, como físio, também podemos trabalhar na parte de dor crônica, de fibromialgia, a parte de dor neuropática, né? Estimulações também de periferia de bexiga, de incontinência urinária, anal, tudo isso a gente trabalha com a neuromodulação enquanto físio. Tá. Agora, você, nesse caso, essa estimulação, não sei se dá para a gente saber como que é o mecanismo de ação. Atuaria a nível de neurotransmissores, atuaria a nível de célula neural, como, sim, que a neuromodulação, tá, atua? Não sei se tem, assim, como explicar um mecanismo, exemplo, de ação.
Pensando o mecanismo de ação da EMT, que é a magnética, é diferente da elétrica, tá? A EMT, nós temos um potencial motor, então a gente consegue que tenha uma movimentação, tá? Um controle motor. Na parte da elétrica, nós não temos, nós temos um potencial de membrana, então a gente trabalha com estabilidade cortical. As duas trabalham com o quê? Neuroplasticidade. Dar um novo caminho para um problema que o cérebro encontrou no corpo que ele não está achando. Então, por exemplo, você tem um paciente que já tomou remédio X, que já fez tratamento Y, então assim, aonde a gente vai? Na caixa de controle, que é o próprio cérebro. E aí lá a gente vai, por exemplo, se é uma dor, a gente vai no córtex motor e inibe aquilo com a EMT magnética ou a elétrica, tá? Como é o mecanismo de ação? Elas vão gerar correntes, né, magnéticas ou elétricas, que vão fazer a parte de estabilidade ou inibição, dependendo do alvo e do objetivo de tratamento que a gente quer. Então, é através dessa corrente que gira uma corrente de indução ou inibição do que a gente precisa dentro da patologia. Então, no caso, quando você vai trabalhar pacientes com depressão, ansiedade, não tem problema que ele já esteja tomando medicação. Ele pode se submeter a essa metodologia, independente de estar fazendo esses tratamentos químicos. Isso não interfere? Interfere apenas no sentido de limiar de percepção. No caso da EMT, alguns antidepressivos mexem um pouco, então isso é uma coisa que tem que ser ajustada. No caso da elétrica, não. O mais interessante na depressão e na ansiedade, em relação à neuromodulação, tanto a elétrica como a magnética, a diferença delas, as duas geram uma eletricidade, só que uma é corrente contínua, a outra é magnética, tá? E aí, a única diferença, às vezes, entre elas é que uma é um aparelho pequeno, a outra é um aparelho grande, que tem um pouco mais de profundidade cerebral. Com a EMT, a magnética, eu consigo pegar estruturas mais profundas do cérebro, ínsula, amígdala, que tem a ver com outros tipos de emoções e patologias, tá? No caso, por exemplo, da depressão, a gente sabe que os remédios, eles têm muito efeitos colaterais. E eles demoram para fazer efeito às vezes. Então, às vezes, a pessoa não adere ao tratamento devido ao alto índice de efeitos colaterais, né? E a demora em se ter uma resposta, né? Então, nesse caso, associar a neuromodulação nesses casos, ela é fantástica, porque ajuda a diminuir essa parte de efeitos colaterais a falta de adesão ao tratamento, que é o que muito acontece, né? A pessoa ela quer se sentir bem, começa a tomar o remédio primeiro faz mal, e aí o que ela faz? Não vou tomar mais isso. E aí acaba deixando o tratamento. Então, você trouxe, assim, elementos muito importantes, eu acho que para o mundo atual, né? Porque eu acho que uma das coisas mais frequentes hoje, difíceis, apesar de todas medicações que existem, é a questão da ansiedade, da depressão, né? De todas essas questões. E você abordou essa problemática muitas vezes com o medicamento e como os pacientes se posicionam. Então, eu acho, assim, que vai ser muito importante. E eu vou te trazer para uma parte 2, né, para a gente continuar falando do tema, porque ele acho que é bem complexo, né, e traz muita informação, mas vamos ficar aqui com essa despertar e esse conhecer dessa possibilidade que é a neuromodulação transcraniana elétrica não invasiva. Acho que agora eu já estou falando melhor. Elétrica e magnética. Então fica aqui comigo, porque a gente ainda vai ter uma segunda parte, tá bom?